muitas vezes eu não encontro palavras, assim, eu não tenho muita energia para interação verbal. E, e eu tenho uma introspecção muito grande também, assim. Então, às vezes em ambientes que tem bastante gente, também eu fico meio indisposto a falar, tal. E olha que eu fui para facilitação de grupos, né? E para comunicação. Paradoxalmente e para comunicação. Mas eu acho que tem a ver com isso, assim. Eu acho que eu fui achando o meu jeito, assim, sabe, de facilitar. E é meio que a minha magia e a minha maldição ao mesmo tempo, assim, porque é uma habilidade que eu achei, né? A condução não verbal, né? A leitura não verbal, tal. Mas ao mesmo tempo, às vezes é uma dificuldade, assim. Às vezes as pessoas se incomodam com o meu silêncio, às vezes elas gostariam de ouvir coisas saindo da minha boca que eu não consigo articular. Por mais que muitas vezes pareça que eu sou super articulado, mas às vezes não. Então acho que tem a ver com isso, assim, sabe? Com achar a linha de facilitação de grupos onde eu consigo brilhar, assim, porque se eu tentar ser uma coisa que eu não sou, eu não vou conseguir, assim, né? Foge. Então, acho que tem a ver com isso. Que legal você falar isso, uma super conversa de bastidor, assim, porque muitas vezes a gente pensa ao contrário, né? Ah, essa pessoa faz o que faz e, enfim, ela faz muito bem, opa, mas tá fazendo muito bem porque é um grande exercício de praticar com ela mesma, né? Eu Uhum. vejo a comunicação não violenta veio desse aspecto para mim. Não é, eu tenho essa voz suave, sei falar, mas não tem nada a ver com a gentileza ou com a maneira dócil de falar. Há muita raiva aqui, muita. Uhum. Oh, Lili, bem-vinda! Muita necessidade não atendida, não reconhecida, não comunicada, que vem na comunicação muitas vezes de uma forma explosiva, raivosa, enfim. E me reconheço muito nesse lugar também que você disse. Estudo comunicação, trabalho com educação, com autoeducação, com conscientização. Não é porque eu faço isso muito bem, é porque eu sou a que mais preciso fazer isso, né? Uhum. Então, me Sim. colocar nesse campo de compartilhar um pouco desses aprendizados é também fortalecer esse lugar de entendimento e de tentar pôr em prática. Sim. Eu vejo, quero que tu traga um pouquinho sobre teus trabalhos com a comunicação não violenta. Eu acho que a gente teve acesso a esse conteúdo mais ou menos no mesmo tempo, há uns 7 anos atrás, dentro da pedagogia da cooperação, né? Uhum. Mas eu sou uma recém-nascida, porque eu peguei essas ferramentas e engavetei. Uhum. E tô fazendo uso delas hoje de novo, assim, de um ano para cá, um pouco mais. Você não, né? Tá aí mergulhado. Queria que você falasse um pouco das suas experiências com a CNV, com tudo que ela vem te trazendo e até sobre esse equilíbrio que você encontrou na massagem Uhum. para compensar um pouco, né? Esse campo de, como a gente falou, que tá trabalhando com comunicação não violenta, é o peso, né? É a Sim. dificuldade, é o terreno argiloso, assim. E a massagem traz esse equilíbrio para outro lugar. Mas Sim. enfim, me conta você. Desde que a gente viu, né, acho que um pouquinho no módulo do Arnaldo ali, né, sobre diálogo que a gente fez na pós. Na real, o Arnaldo ele não aborda tanto, né, a comunicação não violenta, mas ele mais mencionou aqui, né, falou um pouco e aí a partir daquilo eu falei assim, eu acho que tem alguma coisa aí que vai me ser útil. Eu pensava em facilitação, eu não pensava nem tanto pessoalmente assim, eu estava pensando mais em facilitação. Mas eu lembro que eu fiquei muito impactado assim com a experiência, ele fez aquele exercício de uma dramatização de um atendimento do Uhum. CVV, né? E aí nossa, eu fiquei super emocionado assim, porque mexeu em coisas que não estavam
não tinham muito canal de expressão, Acesso. assim. Aham. Então, tem coisas, é curioso, né? Tem coisas que a gente vai descobrindo que precisam ser cuidadas conforme a gente, sei lá, tá num ambiente e aquele ambiente dá espaço para aquilo sair, e você fala, nossa, nem sabia que existia esse negócio aqui dentro de mim, né? Então eu senti um pouco isso, assim, aí eu comecei a ir atrás e comecei a compartilhar também com as pessoas e já são aí uns 7 anos, né? 7 anos por aí. Uhum. De pesquisa e De trabalhos. ralação, de quebrar-cabeça aqui, né? E eu acho legal isso que você falou, assim, né? Porque não é porque a gente fala desse assunto que a gente tá com ele resolvido, né? A gente fala desse assunto porque a gente precisa muito dele, né? Uhum. E como pessoas que precisam, e precisam de mais pessoas junto também, assim, né? Porque acho que a companhia de outras pessoas nesse processo, ela é fundamental, assim. Então, hoje em dia eu dou cursos de comunicação não violenta, a gente tem a comunidade online de prática, e estamos aí nessa saga, né? Nessa saga de encontrar outras formas de se comunicar que não são as formas convencionais, né? Não são as formas que a nossa cultura no geral estimula a gente, né? Que o consumo estimula a gente, que a televisão, a internet, as redes sociais. Então, muitas vezes é difícil mesmo, né? Porque a corrente está seguindo para outro lado. Então, às vezes é um nadar contra a corrente, assim, né? Sim. E aí o que você falou em relação à massagem foi um pouco isso, assim, para mim durante a pandemia eu fiquei abalado, assim, acho que como todo mundo, né, ficou abalado, algumas pessoas muito mais do que outras. Mas eu fiquei abalado e eu estava trabalhando com atendimentos individuais e também com treinamento corporativo, tal, em relação à comunicação não violenta. E foi pesando, né? Foi pesando porque comunicação não violenta não é só falar sobre conflito, sobre tensão, mas é também e abrir espaço para falar sobre isso. E muitas vezes a gente sente um desconforto ao falar de o que está incomodando, né? Ao falar sobre coisas que a gente não tem resposta, né? Perguntas sem resposta muitas vezes são desconfortáveis, né? Os nossos incômodos, as nossas necessidades, como é que a gente cuida delas? Quais são os encaminhamentos para os nossos conflitos? Quando a gente não sabe, isso é desconfortável. Quando alguém faz alguma coisa que incomoda, é desconfortável. Então, muitas vezes são assuntos São muitos desconfortáveis, desconfortos. né? E ao mesmo tempo tem um conforto de colocar esses assuntos desconfortáveis na mesa. Existe um conforto, um alívio, né? De Ah, trazer. tem conversas que são difíceis, né? Outro dia eu estava tendo uma conversa difícil, sim, que eu não queria ter, mas conforme a gente foi conversando, eu fui. Ai, nossa, que bom que a gente está falando disso, sabe? Por mais que seja um assunto desconfortável, está sendo aliviador falar sobre isso, né? Então é louco, porque são as duas coisas ao mesmo tempo. É desconfortável, mas tem um conforto também de sentindo essa pressão interna despressurizando, né? Só que Sim. aí, de tanto trabalhar com isso, eu fui sentindo uma certa somatização, assim, né? E aí Uma chegou uma hora estafa. que. E Uhum. aí eu cheguei num ponto que eu falei, meu, eu vou parar de racionalizar e eu vou tentar sentir assim de uma forma mais intuitiva o que meu corpo tá pedindo, sabe? E aí veio a massagem, assim, que Uau. era uma coisa que eu sempre gostei, sempre botei nas minhas facilitações. E aí eu falei, vou fazer um curso para ver o que acontece. Aí comecei a fazer um curso atrás do outro, e aí já comecei a oferecer, a galera começou a vir, então o negócio começou a fluir, assim, e foi meio que uma estratégia de autocuidado comigo e ao mesmo tempo eu vejo que para as pessoas também é uma estratégia de autocuidado, assim, quando alguém pede para fazer uma massagem, né? É uma estratégia de autocuidado, assim, de autorregulação, mas é um Uhum. autocuidado com o apoio de outra pessoa, né?
Porque o Sim, autocuidado não precisa ser só mútuo eu fazendo, né? para mim mesma, claro. Você pode pedir a outra pessoa um apoio no seu autocuidado. Então, é isso. Tem sido essa mistureba aí. Nossa, eu achei brilhante isso e me deu esse insight, assim, sabe? Eu falei, como eu tô precisando equilibrar esse outro lado e sair um pouco dessa mente que racionaliza tudo, que tá sempre tentando resolver as coisas por aqui, né? E o corpo leva para outro lugar. É. Então, não sei ainda, de novo, com o que que eu vou me conectar, mas também sinto esse chamado. Se você estivesse mais perto, eu te ofereceria uma massagem, mas você tá meio Ah, longe. obrigada. Pois é. Você está em São Paulo, né? Tô, tô. Deixa eu te perguntar uma coisa. Conta um pouquinho, Pedro. Você é paulistano, né? Quando você falou, eu fiz esse monte de curso, gente, a minha vida paulistana era assim. São Hum. Paulo é uma. Como é o nome daquelas. É uma estufa, uma grande estufa, né? Eu sinto que é isso, assim. Ela potencializa o que já é grande ali e você tem muitos acessos. Uhum. E acho que, naturalmente, por ter essa abertura e buscar, fica fácil de encontrar e ela vai oferecendo cada vez mais. Agora me lembrei dos vários estudos. Você vem da área do corpo, também tem a semiótica, também tem a pedagogia da cooperação e a vivência em Londres com os Stompsky. Ficou lá no começo da conversa. Conta um Uhum. pouco que história é essa, o que você foi fazer lá na gringa. E você passou um ano, eu acho, né? Foram dois Vivendo. anos no Dois Stomp. anos, 2 anos no caramba. espetáculo. Foi uma. Eu estava muito mais conectado, assim, em outra época da minha vida, eu estava muito mais conectado com as apresentações, as artes cênicas, né? Usando dança, usando teatro, performance. Eu fiz artes do corpo na PUC, que é uma faculdade híbrida, assim, né? Dessas linguagens. E o Stomp, para quem não conhece, é um espetáculo que tem nos Estados Unidos, tem em Londres, que mistura tudo isso, assim. E olha só, aí vem uma conexão com uma coisa que a gente já falou. O Stomp é um espetáculo não verbal, que ele é do Uhum. teatro físico. Então eu acho que eu me dei bem no Stomp por isso também, porque eu não tinha que falar, entendeu? Porque era teatro através do corpo, assim. E é uma linha da mímica, assim, né? Do teatro físico, é essa expressividade através do fazer. Então eu me conecto muito com o fazer, assim. Eu tô sempre também fazendo live, falando sobre as coisas, mas eu gosto muito do fazer. E o fazer como uma forma de comunicar. Eu acho isso muito legal, assim, né? Então o Stomp foi essa fase da minha vida. Que eu fui pra lá, fiquei 2 anos, eu fui lá, fiz a audição, passei, fiquei 2 anos fazendo 6, 7 shows por semana. Um show muito Nossa. intenso fisicamente. Foi muito legal, foi. Nossa, aprendi muito também sobre sonhos, porque era um sonho para mim e como todo sonho a gente idealiza, né? Às vezes um sonho é um emprego, às vezes um sonho é um relacionamento, né? Às vezes um sonho é, sei lá, ter um filho. E muitas vezes a gente idealiza essas coisas. E quando a coisa acontece, você fala: Meu Deus, Completamente. não era exatamente assim que eu estava Que eu esperando. imaginava. Sempre Então, é. então Um foi, choque foi de um realidade. aprendizado, foi um aprendizado, assim. E foi muito legal, foi muito intenso, mas eu aprendi bastante. E me deixou, acho que até mais seguro, assim, sobre. Puxa, eu consegui chegar nesse lugar que é tão difícil, sabe? Então, me deixou mais seguro para experimentar coisas, assim. Até para experimentar coisas fora do palco, porque eu fiquei tanto no palco, tipo, 2 anos tão intensamente, assim, que eu falei assim, bom, chega de apresentar para as pessoas assistirem, vamos fazer com as pessoas agora. E aí eu voltei pro Brasil e aí mergulhei na música do Círculo, exatamente para fazer música com as pessoas, né? E fazer de uma forma mais horizontal, né? Porque o Stomp é meio que um circo de Soleil da percussão, assim, né?
é uma coisa Um bem espetáculo. virtuose, assim, são Uhum. coisas. Tudo bem que são coisas feitas com objetos cotidianos, objetos, né, não convencionais, lata de lixo, bola de basquete, Vassoura. vassoura, tal. Então isso é muito legal, porque as pessoas veem o espetáculo e falam assim: caramba, dá pra fazer música com isso, né? Que legal, né? Nunca imaginei. Mas ao mesmo tempo é muito difícil, assim. Então eu acho que quando eu voltei, eu quis sair um pouco desse lugar, assim, e fazer as atividades com as pessoas, com o que elas tivessem para oferecer, assim, né? Porque uma coisa é você fazer uma atividade com os melhores. Outra coisa é você fazer uma atividade que Com você fala quem não assim, pode conhece. chegar a qualquer um, a gente vai achar um jeito de fazer. Isso é nossa, é uma virada Uau! de chave, assim, né? Total, E a total. inclusão não é fácil. Qualquer pessoa que se dispõe a fazer uma experiência e tentar fazer uma experiência inclusiva vai ter trabalho, né? Dá trabalho a inclusão. A inclusão, porque chega uma pessoa que se, puxa, uma pessoa com uma condição, com uma personalidade, com uma preferência que você não queria, que é chato, é desconfortável. Você fala, putz, como é que a gente inclui essa pessoa aqui? Então a cooperação, a inclusão, a diversidade são coisas desafiadoras demais assim pra gente. Sim. Só que ao mesmo tempo são coisas que aparentemente são importantes, né? São importantes da gente criar, manter, né? Quantas vezes a gente já não sentiu que a gente não encaixava num ambiente e isso é uma sensação horrível. Então é tão bom quando você se sente assim que um ambiente te Pertencendo. aceita do jeito que você Acolhe. é, com as suas estranhices e com as suas manias e com a sua... Às vezes é até uma característica sua da sua personalidade que destoa do grupo, mas isso não necessariamente é um problema. Então isso é tão bom, né? Tem espaço. Nossa, É. incrível. Incrível como a nossa trajetória de vida vai compondo os nossos espaços de atuação e sendo a base para essa criação e desenvolvimento de um novo negócio, né? Porque essa vivência imersiva que você teve lá fora veio te trazendo essa virada de chave, ok? Tive essa experiência grandiosa e de palco, e agora? Como é que é fazer fora do palco? Como é que é fazer com quem está participando, aliás, com quem está assistindo, né? E muito interessante essa sacada que você trouxe da inclusão. E aí eu queria te perguntar sobre esse desafio mesmo vivido em vida real, assim, como é que faz para incluir, de repente, alguém que não é tão afinado, e é tudo ao vivo, né, Pedro? Porque um grupo acontece ali, uma facilitação é orgânica, com quem está naquele momento, e já deu alguma crise assim de não vou dar conta de contornar essa situação aqui, aconteceu Você alguma... diz, você diz nas facilitações musicais ou no É, geral? aham, Nas musicais. aham, Então, é sempre um desafio, assim, né? É que a gente já faz isso há um tempão, então tem uma certa familiaridade com a improvisação, né? Porque a gente trabalha com duas camadas de improvisação. A gente trabalha com uma camada que é jogos de improvisação. Improvisação no sentido de a gente tem um jogo e a gente não sabe para onde ele vai, né? A gente cria uma música ali na hora, né? Então esse é um uhum. nível de improvisação. Tem um outro nível de improvisação que a gente não sabe qual vai ser a ordem dos jogos. A gente não sabe qual vai ser o roteiro. Então tem o jogo que é improvisado e tem o roteiro que é improvisado também. Então são várias camadas de improvisação e para mim pessoalmente é um exercício de autoconhecimento, de desenvolvimento, de desapego muito grande, porque se eu chego com uma ideia muito pré-concebida, com uma ideia muito rígida, sabe, com uma expectativa muito rígida, eu deixo de escutar aquilo que está acontecendo na hora. E aí, se eu não escuto aquilo que está acontecendo na hora, eu não respondo aquilo com, a, com algo que O que seja. precisava, Com que o que atenda cuida, né? aquilo. O que atende. Uhum. Então tem essa dança, né, entre o repertório que eu já carrego, o meu histórico, minhas expectativas e aquilo que está acontecendo na hora.
E sempre tem coisas inesperadas que a gente nunca viu antes e que a gente fala assim, eita, e agora? A gente até brinca, né, que tem um momento etialele, que é tipo, etialele, e agora? Pra onde que a gente vai, né? E mesmo assim, pensando em facilitação de grupos, mesmo quando eu tenho um encontro roteirizado, assim, né? Ou mesmo, por exemplo, quando a gente fala de comunicação, a gente fala assim, não, eu vou ter essa conversa com essa pessoa, quero falar isso aqui para ela, né? Quero. Aí a gente faz o roteiro da conversa, assim. Aí quando a Na conversa, nossa tipo, cabeça. a primeira frase que é falada já vai para outro lado, fala, meu Deus, e agora, né? Então as conversas também são um grande exercício de improvisação, né? Porque como é que a gente improvisa com a outra pessoa se eu ficar muito rígido na minha expectativa, não vai rolar uma co-construção, e se a outra pessoa não achar que ela está construindo junto, ela não vai se sentir considerada, vai desengajar da conversa. Então, eu acho, olha, eu recomendo todo mundo que puder fazer atividades de improvisação, seja musical, seja palhaço, seja dança, E atividades de experimenta. improvisação, eu acho que são muito saudáveis para acordar um pouco essas habilidades que são úteis nos outros campos da nossa vida, assim, né? Para mim é um super exercício. Nossa, Pedro, você despertou aqui o contato improvisação que está guardado. É que pandemia também, né, fez a gente guardar tantas coisas. Como é que vai contatar, fazer esse tipo de coisa num meio como esse? Mas fica aqui, né? O contato é demais. Nossa, eu adoro contato improvisação. É um super exemplo. Tem vários paralelos, né, entre conversas e o contato improvisação pode ser uma grande metáfora, pode te colocar meio que à prova, assim, como é que anda a sua capacidade de improvisar com outra pessoa, né? Uhum. Você já fez coisa de contato? Você gosta de contato? Sim, eu conheci até a pessoa que eu entrevistei na semana passada, uma amiga querida chamada Marina, ela é super contateira. Eu conheci com ela e foi um impacto, assim, porque ela tava. A gente se encontrou no vão do MASP, sei lá, uns 10 anos atrás. Ela estava indo para um Festival Internacional de Contato em São Paulo e ela me levou. Ela falou: O que você está fazendo? Eu falei: Ah, tô aqui de boa. Então vem comigo. Falei: Vamos aonde? Vamos. Naquele tempo, enfim, que a vida era assim, né? Só não bastava querer e estar junto. E aí eu fui parar. Gente, que teatro era aquele na Augusta? Enfim, no meio do festival. E primeiro visualizando aquilo, né? Vendo as pessoas dançando, enfim, contatando, não sei, não fala dançar, né? Porque é uma forma de expressão. Me remeteu uma cena do filme Perfume. Você já assistiu? Que quando abre a essência e as pessoas começam a Hum... dançar e tirar Nossa, as esse filme é tão roupas, legal. eu falei, uau, nossa, que eu também quero isso. E entrei, sabe? Entrei assim no improviso mesmo, nem sabia direito o que eu estava fazendo, mas encontrei mais uns dois, três loucos ali que me chamaram e eu fui. É, e foi uma experiência incrível, assim. E aí, na época, eu também fazia Aikido e acabei descobrindo esse diálogo entre esse povo todo do corpo, das artes marciais, da dança, do teatro. Mas é uma experiência linda. Que legal. O Aikido também é uma super prática que oferece muitas inspirações, né? Não, não. Eles são pessoas assim super conhecidas da comunicação não violenta aqui no Brasil e eles são praticantes de Aikidocas. Aikido e eu já vivenciei até experimentações deles fazendo essa ponte entre o Aikido e a comunicação não violenta Olha. e para esses paralelos assim, né? Porque o Aikido ele tem essa ideia, né? Eu não sou aikidoka, mas Hum, eu entendo que o Aikido ele tem essa relação entre alguém que chega com alguma coisa e como é que eu reajo a uhum, isso,
né? Total. E usar a própria energia do adversário, não é nem contra ele, mas é a seu favor, né? Porque você devolve aquilo que é dele. Uhum. E, nossa, que faz total sentido essa comunhão entre a comunicação não violenta e os aprendizados do Aikido. Eu fazia essa menção por conta própria, assim, mas que lindo saber que, né, Ah, que tem gente legal. grande fazendo isso. Eu lembro Sim. que uma das primeiras coisas que eu aprendi logo que eu fui para o tatame foi cair e me levantar. Esse foi o primeiro aprendizado, assim, porque eu Hum, pensei, a gente cai e cai e se estatela no chão. Ou cai e fica ali rindo da própria cara, ou cai e fica com vergonha e fica tirando sarro. Não, ali você aprende a usar a energia da queda para voltar, sabe? E já uhum. dar aquele giro, assim, rolar. Então, foi o meu primeiro aprendizado. Outra coisa foi perceber esse exemplo, como eu trouxe antes de você, de aprender pela linguagem não verbal. Quando eu fui para lá, eu pensei, gente, ele não vai vir me dizer o que eu tenho que fazer? Não. Hum. Ninguém vai falar, você bota a mão aqui, o braço e se torce. Não. É no silêncio. É na demonstração e depois você aplica aquilo que você sentir, né? Que muitas vezes não é exatamente o que foi demonstrado, mas é a tua percepção sobre aquilo e você vai Uhum. praticar. E Uhum. uma outra coisa interessantíssima era que faixa branca treinava com faixa preta, com faixa amarela, com faixa azul. Não importava o nível, todo mundo treinava com todo mundo. Porque Uhum. ninguém é tão bom que não possa aprender com quem está chegando agora. Assim como quem está começando sempre tem algo para ensinar também a quem já está há anos ali na sua Uhum. prática. Uhum. São muitas coisas profundas assim que essa prática trouxe de ensinamento e que eu levo para a vida toda. Isso que eu só fiz 2 anos, assim, sabe? E só sou faixa amarela. Acho que se eu voltar, não, se eu voltar nem sei mais o que eu sou. Mas enfim, não Uhum. importa. Até porque essa mudança de faixa sempre diz respeito à tua evolução. Não propriamente um você mudou porque você ganhou de alguém, né? Uhum. Enfim, Uhum. são as novas coisas que você vai conquistando e sobre si, né? Os desafios que vai superando. E essas práticas, elas são tão complementares, né? Porque a gente vive num dia a dia tão racional, tão verbal, tão bitolado, assim, que acho que essas práticas ajudam a gente a dar uma refrescada, assim, né? Dar uma Conectar com os renovada. outros corpos, né? Com o corpo astral sutil, enfim, alimentar esses outros campos. Muito bem lembrado. Que, que ótimo. Uau! Que bom falar com você, Pedro. Que ótimo. Eu fiquei bem feliz com esse seu aceite, sabe? Obrigado A pelo gente nunca convite. teve muito contato e foram tempos também distintos, assim, né? Mas eu acho que mesmo assim estivemos no mesmo espaço por pouco tempo, mas suficiente para rolar, assim, nossa, um carinho, uma admiração, um respeito. E Sim. você é uma das pessoas da minha rede, assim, que eu vejo ativamente fazendo coisas, criando projeto, mobilizando pessoas, se colocando à frente de, a serviço de. Esse foi um dos motivos, inclusive, pelo qual eu te convidei para vir para cá, né? Porque, imagina, eu tenho 300 seguidores. Eu dei uma olhada, você tá com 6 mil e sei lá quantos, e lá vai bolinha. Sim. Falei, gente, ele tá uma autoridade online, não tem roupa para andar com ele. Mas ele veio na simplicidade aqui, Sim. junto mesmo, e isso é muito legal. É, E cada a conversa também, ela vai. Isso é uma coisa curiosa, assim, né? Acho que foi até uma sensação que me veio agora, né? Cada live que eu, sei lá, que eu participo, ela me dá uma coisa diferente, assim, né? A pessoa fala alguma coisa diferente, pergunta alguma coisa diferente que eu nunca falei, que eu nunca ouvi, ou que eu nunca respondi, né? Então, até fazendo um paralelo com as nossas conversas do dia a dia, né? Mesmo com pessoas que a gente já conhece,
Às vezes a gente tem essa sensação, eu já sei o que essa pessoa vai dizer, né? Ah, lá vem ela contar a mesma história, né? Ou lá vem ela reclamar da mesma coisa, assim. E mas sempre tem alguma coisa nova, mesmo que seja a mesma história, né? Sempre tem alguma coisa nova, assim. E acho que tem uma habilidade também de ir sacando, assim, né? De sacando. Se a pessoa falar a mesma coisa, será que eu vou reagir do mesmo jeito? Ou será que eu vou tentar reagir de outro jeito, né? Ou responder de uma outra forma, assim. As conversas, mesmo essas conversas assim que parecem meio maçantes, né? Elas podem ser oportunidades também, assim, de ousar, de experimentar, de ser um laboratório também de respostas diferentes. E se eu responder de um jeito que eu nunca respondi para ver o que acontece, né? Pode ser possível, assim. Eu acho que existe essa oportunidade nas conversas. E talvez quando a gente está mais cansado, quando a gente está com menos energia, vem menos essa disponibilidade de experimentação, né? Tipo, Sim, não e tô com disponibilidade disponibilidade de nenhuma escuta. de. Não quero nem Uhum. saber, vai, sai daqui. Mas que legal quando a gente consegue, assim, porque toda vez que eu consigo responder de uma forma diferente ou experimentar uma coisa nova, dá uma sensação de uma certa esperança até, assim, né? Olha, existem outros caminhos que eu não conheço, né? Eu acho que Sim. os maiores desafios estão. A gente já falou isso outro dia, né? Quando a gente estava conversando. Os maiores desafios às vezes parecem que estão nos relacionamentos íntimos, né? Nos relacionamentos Uhum. regulares. E nesses relacionamentos é onde a gente mais cai na cristalização da imagem que a gente tem sobre a outra pessoa, né? Nas nossas questões recorrentes, nos nossos incômodos recorrentes, numa coisa que a pessoa sempre fala, aquilo sempre te incomoda, né? E aí parece que não tem solução, a pessoa sempre fala aquilo, e você sempre se incomoda. Então, né? Vai ficar E sofrendo fica. assim para sempre, né? E fica nesse loop. Então, como é que a gente lida com isso, né? Será que existem outras formas de reagir? Será que existe alguma coisa que você pode fazer antes para que, quando aquilo acontecer, você vai reagir de outro jeito, né? Então, acho que tem a ver com essas nossas pesquisas aí. Mas tudo isso foi um parênteses que eu abri e eu nem sei da onde. Mas eu vou pegar aqui no ato do improviso. Pega, pega, vai, vai. E tá ótimo isso, porque me faz perceber o quanto o diálogo é sempre uma possibilidade de reconhecimento do outro e de si mesmo, né? Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas. E de uns anos para cá eu venho percebendo que esse interesse genuíno de ouvir as histórias ou de saber, enfim, o que se passa, chega num lugar comum entre nós, que de repente me conecta de um jeito que eu falo, nossa, essa pessoa tá falando dela, uma realidade completamente diferente da minha e tal, mas eu também me sinto assim. E eu acho que o diálogo, ele tem essa possibilidade, quando de fato a gente se permite aprender com ele. E como você bem falou antes, se disponibiliza a ouvir desse lugar. E é claro que dentro de casa as coisas funcionam de outra maneira, né? Porque eu sinto que o campo afetivo, ele, ele é um grande acionador de botões internos das nossas feridas, né? Que só mesmo na intimidade é que a gente vai conseguir acessar esse lugar. Você não dá essa resposta torta para chefe, para amigo, ou até às vezes dá, mas do jeito que acontece com o cônjuge, é inexplicável, assim, porque parece que é bem isso. Tem os gatilhos ali prontos para doerem, e que só num campo de intimidade mesmo é que essas coisas vêm à tona. Por isso que também é um grande espaço de crescimento, e tão desafiador quanto, né? Ainda mais quando a pessoa que está do nosso lado pensa tão diferente quanto a gente, né? Aliás, do que a gente. E cria naturalmente esse afastamento, né? Eu até postei isso falando que passei muito tempo da minha vida
ai, não gosto disso, não tô de acordo, enfim, me esquivando dessas diferenças, né? Era mais fácil, sempre foi mais fácil conviver com quem pensa igual, com quem dá as mesmas respostas. Uhum. Mas começar a conviver com gente diferente, tão diferente, é um convite de expansão. Porque enfim, é uma outra perspectiva de vida, né? De valores, de crenças, de estudos, totalmente diferente. E aí? O que eu faço com essa diferença? Crio um abismo ou uma possibilidade de se aproximar? Acho que a CNV É, vem trazendo um pouco dessa possibilidade também, né? sim, eu acho que comunicação não violenta está a serviço de ajudar a gente a lidar com as nossas preferências diferentes, né, com as nossas expectativas, as nossas frustrações que aparecem na convivência e mais do que tudo criar um ambiente para que todo mundo possa ter necessidades cuidadas, né, e todo mundo tem espaço assim, né? Então, como é que a gente administra os nossos conflitos que são inevitáveis de uma forma que não seja uns dominando outros, né? Aí, se a Pelo gente domínio. pensar, existem várias camadas de dominação na nossa sociedade, né? Dominação de gênero, dominação econômica, dominação racial, dominação cultural, né? Vários lugares onde a hierarquia é uma alavanca para dominação. Então, acho que a comunicação não violenta tem um pouco esse objetivo, né? De questionar o jeito de se relacionar que é baseado na dominação para um jeito que seja mais colaborativo e não é mundo do unicórnio não, né? É assim, vai ter treta, vai ser difícil, não tem fantasia, mas é outro jeito da gente se relacionar que seja mais saudável para todo mundo, né? Que seja mais horizontal, que seja mais justo, que seja mais cuidadoso, né? Acho que tem a ver com isso, assim. E E ajudar a gente a consciente. lidar, exato, né? E ajudar a gente a lidar com essas tretas de lidar com alguém que é diferente de você, né? Porque isso, para virar dominação, é muito fácil. Se eu sou mais forte que você e você me incomoda, eu vou querer te dominar, né? Dominação e exclusão, né? Sim. Porque a exclusão, ela é uma estratégia, né? A gente pode olhar a exclusão do ponto. Deixa eu só abrir a porta, porque a gata, falando em exclusão, Sim. não quero excluir a gata. Saiu. É, Abre aí pra ela entrar. a exclusão. Se a gente pensar assim, a exclusão é uma coisa horrível, tá? A gente pode demonizar a exclusão e não olhar para ela, né? Mas dá para olhar para a exclusão e perguntar assim, tá? A exclusão tá tentando cuidar do quê, né? A exclusão é uma estratégia para quê? Quando a gente exclui alguém, a gente está tentando cuidar do quê, né? E aí, uma vez que a gente entende do que a gente está tentando cuidar, a gente pode tentar achar outras estratégias para cuidar dessa coisa, né? Então, isso eu acho muito legal da comunicação não violenta. Tentar entender as ações que a gente tem no dia a dia, ou as ações que as outras pessoas fazem, que às vezes a gente acha absurdo, essas coisas estão tentando cuidar do quê? Porque uma vez que a Sim, gente entende do que a gente está tentando cuidar, a gente consegue pensar em outros caminhos, né? Em vez de ficar demonizando tudo e não olhar para as coisas, não entender o que justo. está por trás das coisas, né? E sai do campo do julgamento para buscar esse entendimento. Bem isso. Que interessante. Pedro, eu dei uma olhada aqui, gente, faltam 5 para as 10. Voa, voa, assim. Boa, boa. Quando a conversa é boa, o tempo passa rapidinho, né? Parece que a gente acabou de entrar. Sim. Vamos caminhar para finalizar esse nosso papo. E eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre o Festival da Empatia, porque como eu disse Hum, anteriormente, né,
O Pedro, ele é uma pessoa que mobiliza outras pessoas. Naturalmente, ele faz isso. Eu brinquei com ele outro dia, eu falei, gente, se ele começar a vender felicidade embalada a vácuo no sinal, vai aparecer um monte de gente. Olha ali, é o Pedro, vamos lá. Porque ele tem isso, sabe? É uma mistura de a própria experiência, com credibilidade, com um montão de coisa massa que ele faz. E aí, onde ele tá, tem coisa boa, gente. Acreditem e vão lá, porque dá pra confiar. Enfim. E aí, no meio da pandemia, no meio não, no início da pandemia, ele teve essa sacada de chamar umas pessoas amigas e falar, gente, tá todo mundo sofrendo e passando seus perrengues em casa, o que que a gente pode fazer para minimizar esse sofrimento e se ajudar da onde a gente tá? E aí eles criaram o Festival da Empatia, é isso? Conta um pouquinho pra gente o que que é o Foi. Festival da Empatia, aonde ele acontece, como funciona. Foi. Foi uma ideia, na real, foi uma ideia da minha amiga Dani Rafael, que trabalha com comunicação não violenta. Assim, às vezes a gente troca ideias, né? E fala assim, seria tão legal fazer tal coisa e tal, né? E aí, numa dessas conversas, a Dani falou comigo, ela falou com a Letícia Penteado também, que é uma outra pessoa super massa, assim, da comunicação não violenta. E aí a gente falou assim, vamos. Sabe quem fala alguma coisa que parece meio loucura, assim, a gente fala, vamos tentar. Então a gente fez isso, a gente convidou várias pessoas que a gente conhecia da facilitação de comunicação não violenta e coisas relacionadas, né? Falou assim, gente, vamos fazer um evento gratuito para quem puder ter acesso, né? Porque por mais que um evento gratuito na internet pareça que é inclusivo, quem não tem acesso à internet não tem acesso Não a esse tem evento, acesso ao né? evento. Sim. Mas, comparado com outros eventos, foi muito mais inclusivo porque era totalmente gratuito, assim. E muitas pessoas de lugares diferentes do Brasil, de outros países, acessaram. E eram vários workshops, tal. Então, aí, a partir disso, a gente faz todo ano esse festival, que chama Festival da Empatia. Mas a gente descobriu que tem um festival chamado Festival de Empatia, que não é o nosso e que a gente não pesquisou o nome antes de criar. Então, provavelmente a gente vai mudar o nome do festival em algum momento, mas quem Ah, quiser receber as informações aí do próximo festival, é só continuar aí seguindo a gente nas redes que a gente vai divulgar o nome do próximo e provavelmente vai continuar o mesmo esquema de várias experiências gratuitas e relacionadas à comunicação não violenta, empatia, essas coisas. que interessante. Muito legal. Uau! Bom, eu acho que é isso, né? Tem um monte de recado gostoso aqui, um monte de gente falando, Lili, mandando os seus carinhos aqui para nós. Que bom ter você. E deixa eu ver aqui, ó, a Isa Isolani falou que é sua fã. Que ótimo, gente. Obrigada pela participação de vocês. Vocês dois são extremamente lindos e fazem um trabalho maravilhoso. É tipo elogio de mãe, né? A gente vem desse É... berço. Também acho improvisar mexe com a coragem e o autocontrole. O pessoal interagindo aí, trazendo um pouco das suas percepções também. E, e eu acho que é isso. Você gostaria de falar mais alguma coisinha, Pedro? Como que você sai desse nosso encontro? Vamos fazer um fechamento aqui. Ai, como é que eu saio? Eu saio com o pescoço um pouco tenso, eu acho, porque eu acho que eu tive uns imprevistos. Falando em improvisação, eu tive uns imprevistos aqui. O cabo da conexão não funcionou, o tripé não funcionou, eu tive que ficar segurando. Aí meu braço cansava, sabe? Vários imprevistos que acontecem. Então eu fiquei com esse ruído assim no ar, mas saio grato, né, pela nossa conversa e também com a sensação de que a gente podia ter bastante tempo para conversar sobre as coisas que apareceram aqui, porque tem bastante coisa, né, nesses assuntos assim de cooperação, improvisação, comunicação, né, autoconhecimento. Então é isso. Quem quiser continuar em contato aí, é só mandar uma mensagem. Se alguém achar que precisar de alguma ajuda para alguma coisa, achar que eu posso ajudar também, é só pedir.
E só E para esclarecer um pouquinho mais, hoje as tuas frentes de atuação estão aonde, assim? Você faz a massoterapia, mas aí é para quem mora em São Paulo. Desculpa aí, gente, é, né? Vamos excluir metade da população aqui. sim, sim. É principalmente essas frentes, assim, as atividades musicais através principalmente do retiro da música do círculo, né? Então, quem Uhum, quiser buscar aí música do círculo, a gente tem um perfil. Tem a comunicação não violenta. Na verdade, a comunicação no geral, né? Até o marketing digital, que é uma coisa que eu estudo de vez em quando, assim. Mas a comunicação no geral, a comunicação não violenta, essas coisas também dou cursos, tem a comunidade de prática e tem a massoterapia e práticas corporais assim que me interessam muito e que são coisas que são mais fáceis de fazer presencialmente do que à distância, né? Mas sim, para as pessoas que estão à distância, tem essas outras coisas que também dá para fazer, dá para ser dá para divertido. acompanhar. Isso, É, dá para ter um pouquinho de Pedro, mesmo que homeopaticamente. E para sim. quem é da sua rede e está me conhecendo agora, para me acompanhar, toda segunda-feira estou aqui no Conversas Afetivas, cada vez com uma nova pessoa, trazendo um pouquinho do seu universo, né, dessa diversidade tamanha que é cada um de nós, enfim, o que nos circunda. Esse mês eu vou trazer gente da criatividade, da educação infantil, dos relacionamentos. Iniciamos agora com o Pedro, mas toda segunda, 9 horas, eu estou abrindo esse espaço de escuta, de trocas e de presença. E eu também trabalho com projetos autorais, no momento com a Jornada Autoconsciente, que está no ciclo de primavera agora, é um grupo fechado. Mas a cada novo ciclo de solstício e equinócio eu lanço uma nova turma, então se conecta comigo aqui no Nutriz Aprendiz, que eu vou dando mais informações aos pouquinhos. E é isso, gente. Obrigada pela participação, Pedro. Foi uma delícia a gente poder se encontrar aqui, fazer esse bate-papo ao vivo, bem espontâneo, fluido. Obrigado E, também. e obrigada a todo mundo que entrou, participou de alguma maneira e nos acompanhou aqui. E é isso, pessoal. Uma boa noite para todo mundo e até uma próxima. Fica bem, querido. Vamos nos Valeu. falando. É um papo Beijos. maravilhoso. Minha mãe aí mandando coração. Aprendeu a mandar coração. Aê! Um beijo. Obrigada, Beijo. gente. Tchau, Tchau, Pedro. tchau.